Olá, amigos do canal, bem-vindos a mais um vídeo. Não se esqueçam de já ir curtindo, de compartilharem, de se inscreverem se ainda não estão inscritos, acionarem o sininho das notificações para ficarem por dentro das novidades, das reflexões que colocamos aqui a cada semana. Estamos chegando ao aniversário do canal, vem novidades pela frente, aguardem que teremos coisa nova por aqui. Nós vamos hoje fazer uma reflexão a respeito da festa máxima do cristianismo, que é a Páscoa da Ressurreição. Comemorada ontem, mas estamos ainda na chamada oitava, o período dos 8 dias, que fazem parte dessa comemoração maior, e ainda teremos pela frente outras semanas do período pascal. Então, acompanhe nesse vídeo e vamos falar a respeito dessa festa tão importante para a mensagem cristã, que é a Páscoa. Não podemos falar em Páscoa sem falarmos, obviamente, da paixão e morte de Jesus. A Páscoa da ressurreição só existiu por causa do sacrifício da cruz. Em função disso, naquele sábado, se seguiu a morte de Jesus, um grande silêncio se abateu sobre a terra, sobre o mundo, ao entardecer já daquela sexta-feira, em que o Filho do Homem deu um grande grito e entregou o seu espírito ao Pai. As rochas, segundo o Evangelho, se fenderam, o véu do santuário, do Templo de Jerusalém, rasgou-se ao meio de alto a baixo, revelando o mistério que estava ali oculto, ou seja, a antiga lei, com isso, havia passado, dando lugar à nova, fazendo com que essa nova lei fosse baseada no mandamento do amor. Deus se revelara a partir daí por completo ao homem, como diz São João, revelara-se como sendo amor. O mistério guardado por toda a eternidade fora finalmente mostrado ao homem e confirmado pelo centurião. Verdadeiramente, esse homem era filho de Deus. O cordeiro imolado, por sua própria entrega de amor, agora jazia no seio da terra, como ele havia já revelado aos seus apóstolos. Mas também havia descido à mansão dos mortos, como professamos no credo, para de lá retirar os justos que aguardavam exatamente esse momento da salvação. O mesmo Jesus que havia padecido o suplício da cruz e prometer ao bom ladrão que naquele mesmo dia estaria com ele no paraíso, arrancara das mãos da morte todos aqueles que o aguardavam desde a criação. E abrira caminho para que todos nós também pudéssemos segui-lo rumo a essa salvação. Avançam os estandartes do rei, fulge o mistério da cruz, canta um antigo hino que mostra a cruz agora como sinal da vitória desse rei que entrou humilde em Jerusalém para sofrer por nós. Por sua morte, a terra silenciou. Após todos aqueles fenômenos turbulentos que se seguiram, da mesma forma que havia silenciado a passagem de Deus, quando Elias, escondido na caverna, finalmente saiu para ouvir a mensagem divina. Silêncio daqueles que fugiram diante do que não compreendiam. Silêncio daqueles que, apesar de tudo, mantiveram a fé, apesar de bem poucos. Silêncio, sobretudo, de Maria, que nada disse durante todo o drama da paixão, contemplando o desenrolar do mistério e agora, aguardando piedosamente o capítulo final, que não ocorreu nos braços da cruz, mas no túmulo vazio. Era a piedade, e assim a denominamos, com o filho morto ao colo. Contemplamos também esse mistério tão grandioso com profundo sentimento de gratidão por esse Deus que nos amou a ponto de doar-se a si mesmo por nós, pagando por nós a culpa, como canta o precônio pascal, o anúncio solene da Páscoa, na vigília. A culpa de Adão, segundo esse mesmo hino,
foi feliz, porque nos conquistou um tão grande Redentor. Procuremos, então, fugir do pecado, que foi a causa de sua morte, e passemos a viver o amor, como ele ensinou. A manhã de domingo se aproximava e uma nova luz surgia no horizonte. Uma luz sem ocaso, que veio afastar de vez as sombras da morte. No entanto, havia uma pedra a fechar o túmulo. A pedra contém um simbolismo bíblico muito forte. Jesus é chamado a pedra angular, que os construtores rejeitaram. Simão se tornou Pedro, sendo a pedra sobre a qual foi edificada a igreja. Mas essa outra pedra agora, silenciosa, inerte, aparece a partir da sepultura de Jesus. Sua pedra, o túmulo, colocada à entrada, selada, vigiada por soldados, a pedido dos sacerdotes de Jerusalém, que temiam que os apóstolos fossem roubar o corpo e criar uma notícia falsa de ressurreição. É a pedra que se coloca para tentar fechar o caminho da salvação. Mas os desígnios divinos são insondáveis. Pela manhã, ainda muito cedo, as mulheres vão ao sepulcro para terminar a unção do corpo. Incompleto, naquele momento do sepultamento feito às pressas, porque já raiava o sábado, festa da Páscoa judaica, e nada mais podia ser feito. Iam confabulando um caminho sobre quem tiraria aquela pedra da entrada. E, para o seu espanto, a pedra já havia sido retirada. O corpo não estava mais lá. E os soldados, aterrorizados pelo que presenciaram, haviam fugido. O mundo e o pecado fugiram diante da ressurreição do Senhor. Anunciada por anjos, aquelas mulheres, também amedrontadas, mas que não fugiram, já que tinham acompanhado Jesus até o fim. E aquele fim que elas imaginavam, na verdade, foi o começo de tudo, de uma nova criação, onde a pedra que afastava o homem pecador de seu Criador foi retirada, no momento em que Cristo levantou-se do túmulo. Aquele mesmo Jesus que se tornara um manso cordeiro pascal nas mãos dos tosqueadores, havia vencido a morte e ressurgira triunfante. Do que as mulheres haviam de temer? Somente aqueles que não compreenderam a palavra de vida eterna trazida por Jesus é que temeram e fugiram. A pedra havia sido removida. Nada mais poderia nos separar do amor de Deus, como diz São Paulo. O túmulo vazio é um sinal eloquente para os nossos dias, quando muitos reverenciam uma cultura de morte e colocam pedras no caminho de Deus. Mas nem a morte pode vencer o autor de toda a vida. Ele não foi morto, na verdade. Ele se entregou. Ele entregou a própria vida para depois retomá-la, como havia dito. Ó morte, onde está a tua vitória? Nenhuma pedra pode impedir a passagem de Jesus. Nenhuma pedra pode mantê-lo preso. Nenhuma pedra pode impedi-lo de vir até nós. Temos nós muitas pedras ainda a serem removidas do nosso caminho, mas contamos com aquele que, livre das amarras da morte, fez a pedra ser removida pelas mãos do anjo. Nisso reside toda a nossa fé e esperança. Ele há de auxiliar a humanidade a remover essa pedra que há mais de um ano espalha a morte pelo mundo. Deus não é senhor de mortos, mas de vivos. Todos vivem para ele. Confiemos naquele que deixou para trás o túmulo e retornou à sua vida. Não aquela vida terrena passageira, mas a vida verdadeira em Deus. Todos vivem para ele. Confiemos naquele que curou tantos enfermos. Confiemos naquele que passou a vida fazendo bem. Ele, o sumo bem, há de remover as pedras que não conseguimos, como as mulheres não poderiam remover a pedra do túmulo, pois para Deus nada é impossível. Ele apenas nos pede que confiemos e amemos,
pois o amor é exatamente a força que pode remover qualquer pedra, libertando-nos do peso da morte. A pedra foi removida na entrada do túmulo. O Senhor da vida não está mais entre os mortos. Ele ressurgiu verdadeiramente e a pedra foi removida do túmulo. Túmulo que nos prendia no pecado. Essa pedra é o pecado. E ela foi removida com a morte e ressurreição de Jesus. Viemos que Ele há de nos libertar de todos os males. A todos aqueles que nos escutam, desejamos período pascal frutífero, a Santa Páscoa, que estamos comemorando ainda por 7 semanas pela frente, e que possamos confiar sempre em Deus e nos libertar de tudo aquilo que nos afasta dele. Então, possamos remover as pedras do pecado do nosso caminho. E se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de compartilhar, de curtir, de se inscreverem no canal, se não estão inscritos, de deixar aqui nos comentários o que acharam a respeito e até o nosso próximo encontro. Paz e bem.